Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula. Vereadores aprovam na íntegra a pauta da 32ª sessão ordinária do ano. Presidente da Câmara é entrevistado especial desta edição. Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020, e o Rádio Câmara Online já está no ar. Muito boa tarde a você que nos prestigia com a audiência cativa aqui do canal da Câmara no YouTube. Os vereadores de Araçatuba aprovaram ontem os 3 itens inscritos na ordem do dia da 32ª sessão ordinária do ano. Em regime de urgência, requerido pela vereadora Tiesa, os parlamentares aprovaram um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que cria o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e também o Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Pelo texto aprovado, caberá ao Conselho, que é um órgão colegiado, tripartite, porque envolve as 3 instâncias de poder, permanente e deliberativo, estabelecendo diretrizes e prioridades para as políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, renda e a qualificação e requalificação profissional no município de Araçatuba. Já o fundo servirá como um instrumento contábil e financeiro para a captação e aplicação de recursos destinados às políticas de estímulo e também de apoio à geração de emprego e renda. Os vereadores aprovaram também o projeto de resolução proposto pela mesa diretora que fixa o subsídio dos parlamentares para a próxima legislatura, dos anos de 2021 a 2024. O valor permanece R$ 6.502,25. Por fim, por 12 votos favoráveis e 2 contrários, os parlamentares decidiram acolher o recurso apresentado pelo vereador Arlindo Araújo pelo não recebimento de um projeto de lei que estabelece limites e critérios para despesas do prefeito relativas à contratação de serviços de publicidade e propaganda. Sendo assim, o projeto seguirá tramitando normalmente aqui na Câmara até ser finalmente incluído na pauta de votações. Rádio Câmara Online. E o Rádio Câmara desta terça-feira traz a participação da presidente da Câmara, vereadora Tiesa. Como de costume, às quintas-feiras de cada semana, a vereadora Tiesa, como líder da mesa diretora, destaca as ações promovidas pelo Poder Legislativo a fim de incentivar o engajamento nas pautas sociais que trazem impacto direto para a vida da população araçatubense. Vamos acompanhar? Agora, no Rádio Câmara, entrevista. E o Rádio Câmara hoje volta a contar com a presença da presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereadora Tiesa, que mais uma vez seja muito bem-vinda aqui ao Rádio Câmara. Olá, João. Olá, Vitor, pessoal da técnica e os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui. Presidente, como nós já dissemos em edições anteriores aqui do Rádio Câmara, já tem sido praxe, né? O Legislativo encampar, na verdade, liderar campanhas com repercussão local, mas campanhas com uma temática mundial, como essa que nós vivemos no mês de outubro, que é a campanha Outubro Rosa, de conscientização da sociedade para a necessidade das ações de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. E, de fato, a grande novidade com relação aos anos anteriores é que agora o Legislativo está organizando uma live com pessoas, com especialistas, para poder falar sobre essa questão. Como surgiu essa ideia, presidente? No início do mês, nós sentamos para avaliar aí o quanto nós tínhamos à disposição para que nós entrássemos bem firmes colaborando neste movimento. A primeira medida foi a iluminação da Câmara de rosa, como acontece no mundo inteiro. Desde 1990, que isso tem chamado a atenção no mês de outubro de toda a sociedade para a importância da prevenção do câncer de mama. E além da própria programação da Prefeitura, que a gente acaba acolhendo para ajudar a divulgar, porque a TV Câmara e os instrumentos que a Câmara tem de comunicação são muito eficientes, então a gente acaba acolhendo esta
programação da prefeitura para ajudar a divulgar, sensibilizar as pessoas, e a gente também tem as nossas, né? A questão da legislação, por exemplo, o Outubro Rosa é um movimento internacional, mas que aqui em Araçatuba ganhou um status na legislação. Pode ser que em outros lugares não tenha acontecido isso. Temos uma lei municipal Isso, temática, nós né? temos uma lei municipal que obriga, né, no bom termo, o município a realizar atividades de sensibilização nesse mês. E a Escola do Legislativo, que foi um programa que a gente dinamizou nessa nossa gestão, vem também com este tema. Tanto que foi programada essa live com 4 mulheres do município para debater o assunto. E dessa forma a gente tem tentado chamar atenção para os temas que são contemplados nos meses para ajudar na divulgação. Perfeitamente. Vale relembrar uma live realizada nesta quinta-feira, né, dia 15, que é o dia do professor, inclusive. Dia do professor. Né? Nunca é tarde para relembrar, mas o dia 15, contando com a presença de médicos, né, de pessoas que, de fato, têm uma atividade, um serviço prestado dentro desse segmento. Né? E a participação sempre é efetiva. Né? Nós procuramos reunir uma médica, a presidente da antiga rede de combate ao câncer, que hoje chama Campanha, uma pessoa que passou por isso e uma representante da saúde do município. Então, ficou bem equilibrada a participação e de um jeito fácil de acolher as perguntas do público. Assim como esta live e as outras que a Escola do Legislativo promove ao longo dos meses aqui na Câmara Municipal de Araçatuba, vale lembrar que elas ficam armazenadas no canal da Câmara no YouTube, certo? Inclusive, nós tivemos uma boa recentemente que falou sobre a proteção dos dados, a nova lei que tem aí, a Lei Geral de Proteção de Dados em nível nacional, e as dicas, né, o que é que isso muda na vida da gente nesta relação com a internet. Então, muito legal, das fake news já falamos, outros assuntos importantes, a própria questão da legislação eleitoral. Nós tivemos uma live também a respeito disso. Então, a TV Câmara e a Escola do Legislativo, a parte de comunicação da Câmara, está bem ativa aí, fazendo o seu papel de informação direto. Perfeitamente. Vereadora, falamos do mês de outubro, que inspirou essa campanha de prevenção ao câncer de mama, Outubro Rosa, mas outubro também, a cada 4 anos, como é normal no calendário das eleições, nós temos o pleito municipal, né? Nós temos as eleições municipais. Estamos vivendo isso neste ano 2020, este ano um tanto atípico, por conta dessa pandemia que atinge o mundo inteiro, mas não deixou de fazer as eleições. O que chama a atenção, vereador, agora, é que nós temos uma quantidade superior de mulheres com relação aos pleitos anteriores, às eleições anteriores, por força de legislação, mas também por um significativo engajamento das mulheres no processo de sucessão, seja no legislativo e até mesmo no executivo. Como a senhora lida, como a senhora analisa essa mudança de hábito? Bom, eu acho que a minha própria atuação na política é um exemplo, né, desta participação, o quanto é importante. Hoje, nós temos mais mulheres, sim, como você disse, por força da legislação. Seguramente, 1/3 dos candidatos a vereadora aqui em Araçatuba é mulher. Seguramente, no mínimo, porque a legislação assim exige, a partir de agora. Quer dizer, vamos imaginar que um partido tem aí 10 vagas, né, para candidatos, 3 tem que ser mulher no mínimo, ou 3 tem que ser homem no mínimo. Okay. Isso é importante. Então, é bom deixar clara essa questão da cota, né? de gênero, não é cota de mulheres, é cota de gênero. Então, tem que ter, no mínimo, 1/3 de um ou de outro. Então, isso favorece, geralmente a gente fala de mulheres, porque elas são muito poucas na política, elas são muito poucas nas instâncias de decisão. Esses dias, nessa discussão, e a gente participa bastante disso, nós estávamos vendo um dado que eu acho que é bastante significativo. No Brasil, a população do Brasil inteira, só 7% ele tem mulheres nas instâncias de decisão.
Quer dizer que 93% da população do Brasil tem a sua vida, em termos da tomada de decisão e da condução das ações de poder, elas são motivadas, realizadas, desenvolvidas por homens. E aí a gente traz essa discussão. Ora, se somos mais de 51% da população, seria muito mais produtivo em termos do trabalho em prol, né, no sentido de atender as demandas da comunidade, se a gente tivesse mais equilíbrio entre os gêneros que pensam a vida das pessoas. É claro que os homens são importantes, necessários, e eles têm suas características próprias. Junto com as mulheres, aí sim a gente consegue transformar esse país. Todo mundo fala de mudança, mudança, mudança. Eu penso que mudar é povoar de mais cabeças femininas, vamos dizer assim, do olhar feminino, essas instâncias de decisão. Então, eu sempre brinco que os homens atendem à lei de uma forma objetiva. As mulheres vêm com outros olhares que fazem mais efetiva esta lei. Então, e de outras formas também. Nós, as mulheres, sabemos muito mais das necessidades de homens e mulheres, porque nós somos mães. Os homens sabem bem a necessidade de homens e mulheres, mas de uma forma muito diferente. Eu sempre brinco com aquele filme o que as mulheres pensam, né? Então, um homem precisou, na fantasia, virar uma mulher para saber o que as mulheres pensam. As mulheres não precisam virar homem para saber o que os homens pensam. Então, a participação da mulher na política, ela é muito importante. Ela é capaz de fazer a transformação que a gente tanto luta. E por que é difícil? Porque as mulheres pensam mais na sua família. Os homens, haja visto o número de chefes de família, que é muito mais, né? A maioria é mulher, né? Nesse segmento. Então, é importante esse equilíbrio. Todo lugar onde se pensa para o povo, é bom que tenha os dois gêneros. Então, a gente está aí vendo cada dia mais, com mais significado e mais numeroso, né, mais numerosa a participação das mulheres na política. Hoje está mais fácil. Antigamente, as mulheres tinham 8 filhos, 10 filhos. Hoje, isso aí também já ajudou. Antigamente, eu vou falar de mim, na minha casa nós somos 11. Apenas o 11º filho foi em creche. Fez o maternal, o prézinho, como a gente chamava. Os outros 10 já entravam direto no primeiro ano. Entendi. A gente não participou do ensino infantil. Porque naquela ocasião, isso nem importava tanto. Hoje é completamente diferente. Então, a gente também se adapta melhor a essas mudanças. A mulher já vai para o mercado de trabalho logo cedo. Somos então a criança mais flexíveis. Então, assim, é uma riqueza da oportunidade desse equilíbrio. Eu ainda vou participar de muitos movimentos, se Deus quiser, de que seja 50-50, meio a meio, né? Então, nós temos que chegar nesse patamar. Me parece que o México já atingiu esta condição, né? No parlamento é metade de mulheres, metade de homens. Então, isso é muito bom para a democracia. Perfeitamente. Ainda mais uma jovem democracia, que é a democracia brasileira ainda, né, em construção. Vereadora, com relação, a gente sempre toca nesse assunto aqui nos nossos encontros no Rádio Câmara, com relação às campanhas empreendidas, organizadas, lideradas aqui pela Câmara Municipal de Araçatuba. Uma chama bastante atenção e serviu realmente como modelo até de política pública em outros municípios, estados, e também conseguiu uma notoriedade fora do país, que é essa questão da Câmara Solidária, que foi implantada na sua gestão aqui nesses últimos 2 anos. Então, especificamente, a Câmara Solidária arrecadou, em termos quantitativos, o equivalente a 7 toneladas de blisters, que são aquelas embalagens vazias de medicamentos.
A que a senhora atribui inicialmente a repercussão dessa iniciativa e o quanto que isso pode modificar a nossa sustentabilidade aqui no nosso mundo mesmo, assim? Acho que todo mundo tem que fazer caridade. Isso está na nossa formação cristã. Quando você usa alguma coisa e não te custa nada separar esta coisa para melhorar a vida de alguém, é muito fácil. Guardar essa cartelinha é fácil, isso não é sujo, isso não ocupa tanto lugar assim, tem lugar para receber. Então, a facilidade de participar dessa campanha é um aspecto que eu acho que vale a pena destacar. A outra, a questão é ecológica mesmo. As pessoas estão tomando mais consciência com as demandas ambientais. Eu fico imaginando, na verdade, João, nós arrecadamos 4.300 quilos no ano passado, a partir de fevereiro. Uhum. E este ano, 2020, com a pandemia, que até isso afetou, né, a gente arrecadou 3.000 toneladas. São 7 toneladas... 3.000 toneladas? Não, 3.000 quilos. Uhum. São 7 toneladas e 300 quilos de blisters. Aí você fala, nossa, o que é isso? Isso é um volume imenso. Para a gente ter uma ideia, nós fizemos uma fotografia de um trabalhador nessa empresa de reciclagem ao lado de um saco que eles chamam de bag, cheio de blisters. Deve dar sei lá, um volume muito grande. A gente fez questão de chamar a atenção disso para ter ideia. Uhum. Cada bag desse comporta de 70 a 100 quilos. Então, são 7.300 quilos. Então, é um volume muito grande que nós conseguimos, com esta campanha tão simples, tirar do aterro sanitário. Então, isso chamou a atenção também das pessoas. E acostumaram a trazer os blisters aqui na Câmara. E isso, como você disse, chamou a atenção até fora do Brasil. Incrível como a internet favoreceu esse assunto. A Câmara divulgou e caiu na rede e aí se espalhou, né? Tanto que a gente sempre conta... O bem inspira, né? Tanto que a gente conta essa história que nós recebemos de uma cidade da França, um pacotinho pelos Correios, né? Então, essa campanha é fácil ser feita, os resultados dela são muito bons. Até a semana retrasada, eu estive em São Paulo, numa reunião com a Prefeitura de São Paulo. Falamos com um Rotary de lá, até com a Santa Casa de São Paulo, porque imagina esse volume na cidade de São Paulo, né? Então, é uma coisa assim, absurda de grande. E a conversa deve ser retomada depois das eleições. Nós temos uma rede de restaurantes que eles têm em todos os shoppings disposta a participar. Então, inclusive, pode ser que este programa lá em São Paulo venha nascer assim mais organizadamente, porque a gente sabe que já tem iniciativas disso por aí, nos shopping centers. Então, isso está sendo costurado, a gente traz aí, porque fica entusiasmada com a ideia. Mas, então, foi uma campanha muito simples, de esforço mínimo e resultado monstruoso, né? Então, é isso. As pessoas precisam tomar essa consciência, né, do valor dessas pequenas atitudes. A gente também chamou atenção há pouco a questão da água. Ficamos quanto tempo sem chuva? É necessário que as pessoas tomem consciência e economizem água. Então, é nisso. São nas pequenas coisas que a gente faz as grandes transformações. Perfeitamente. São ações sustentáveis como essa que vão pautar os nossos encontros aqui, visando sempre o bem-estar da comunidade em geral. Desde já, muito obrigado pela sua presença, vereadora. E a gente também, tendo a Câmara, tendo o Serviço de Comunicação da Câmara à disposição da população. Por isso estamos aqui, né? Rádio Câmara Online.
E termina aqui a edição desta terça-feira do Rádio Câmara. A apresentação foi minha, João de Paula, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você que nos prestigia com a audiência, muito obrigado e até a próxima edição do Rádio Câmara Online.